Olá a todos, o meu nome é Beatriz Regina e eu vou estar apresentando meu projeto de pesquisa Práticas do Olhar, Desenho e Narrativa, orientado pela professora Regina de Paula. Partindo de uma proposta da disciplina de Desenho, Processos e Modalidades, o desenho como impossibilidade de conhecer, tomei como referência inicial as práticas de desenho de observação e fui traçando relações entre o desenhista e seu objeto, até perceber que o olhar irá agir como uma ponte, agregando carga simbólica ao objeto. Desta forma, o olhar se fará essencial, pois tornará o desconhecido em conhecido. Nesta dinâmica, o desenho extrapola a função de um mero registro. Em seguida, tenho como referência a estrutura narrativa do filme Slacker, do cineasta estadunidense Richard Linklater. Neste filme não existem personagens principais. A câmera acompanha apenas por alguns momentos a vida de um personagem até que se dispersa e passa para outro. No filme, temos contato com apenas um fragmento da vida destes personagens, mas ao mesmo tempo, eles são capazes de cativar o espectador e instigá-lo a criar possíveis narrativas sobre eles. Inspirada pelas questões de efemeridade levantadas pelo filme, comecei então a desenhar pessoas no metrô no trajeto que fazia de minha casa até a faculdade. Busquei capturar fragmentos da vida daquelas pessoas e estabeleci uma metodologia, onde iniciava o desenho de um indivíduo, buscando transmitir assim a sua essência até o momento em que a pessoa percebesse que estava sendo desenhada. Me propus a desenhar os passageiros apenas como estranhos, como desconhecidos. E a partir do momento em que trocássemos olhares, pressupus que estaria estabelecida uma comunicação entre o desenhista observador e seu objeto. Nesta imagem, podemos ver alguns dos resultados obtidos neste período da pesquisa. Conforme fui acumulando os desenhos, fui sentindo uma necessidade de criar nomes e dar pequenas narrativas aos personagens que foram se desenvolvendo. Durante a quarentena, me debrucei sobre o estudo do gesto e da memória envolvidos na prática do desenho. Ambos se destacaram para mim neste período por conta da situação de isolamento que a pandemia nos impôs. Meus olhos se voltaram para esses aspectos mais íntimos do desenho. E um resultado desse estudo foi a produção de uma pequena animação criada para a exposição Olha Geral Quarentena do Instituto de Arte da UERJ. E nela abordei o luto recente pela morte de meu avô. E tanto o gesto quanto a questão da memória se fazem muito presentes nos desenhos. Na animação, recito um poema autoral relacionado à perda. Por fim, em 2021, um desdobramento da minha pesquisa foi o resultado da minha entrada no curso de licenciatura em artes visuais. Alinhado aos meus estudos a respeito da narrativa visual, montei um cronograma de oficina voltada para alunos do Ensino Fundamental 2. O cronograma de oficina foi pensado com o principal objetivo de preparar as crianças para o constante assédio imagético que sofremos nos dias de hoje. Pensando no poder e influência que as imagens têm sobre nós, considerei que o entendimento do chamado alfabeto visual, os componentes formais da imagem, nos ajudariam em sua leitura. Busquei elaborar um método que valorizasse a colaboração entre os estudantes e que fossem estimuladas as capacidades de criar e interpretar imagens, a transmissão de mensagens e expressão de sentimentos através do desenho. Por fim, concluo dizendo que o olhar sempre teve grande importância na minha pesquisa, e ele nos dá diversas possibilidades quando nos deparamos com a imagem. Porém, é preciso que tenhamos sempre um pensamento crítico a respeito das imagens que nos são dadas cotidianamente, pois nelas se criam inúmeros paradigmas e estruturas sociais que digerimos sem nos darmos conta. Um exemplo disso é a propaganda, que normaliza diversas práticas através da reprodução e através de um estudo aprofundado sobre a manipulação das imagens. Preparar os mais jovens para lidar e interpretar com as imagens é o primeiro passo para que possamos ensiná-los sobre o poder das mesmas.